Começando mais uma edição do Mais Política aqui do Portal Visão Mais, e hoje a gente vai falar com o vereador de Balneário Camboriú, Guilherme Cardoso. Guilherme, obrigado pela tua presença aqui. Cara, prazer, parabéns aí pelo trabalho de vocês. É muito importante esse trabalho de promover discussão política num ano tão importante. A gente realmente lembrar que, além de Brasília, nós temos as nossas cidades, né, que é onde a gente mora. Então é muito bom trocar uma ideia aí sobre mandato, sobre política local, e parabéns aí pelo teu trabalho. Obrigado, vamos lá então. A primeira pergunta que eu tenho para te fazer é começar. Eu queria que tu fizesse um balanço do teu mandato como vereador em Balneário Camboriú. Quais as principais ações, principais projetos que tu vem colocando em prática aí nesse 1 ano e meio aí de mandato? Passou muito rápido. A gente está realmente dedicando de forma integral à cidade. Eu nasci em Balneário Camboriú e tenho muito amor pela cidade, que é difícil falar, né? A gente é apaixonado pela cidade e justamente por isso eu me coloquei à disposição como vereador. É um projeto que eu tenho há muitos anos. E agora que se tornou uma realidade nesse 1 ano e meio, nós batemos inúmeros recordes ali na Câmara, positivos, né? Acho que é importante falar isso. Primeiro passo, quando eu entrei, foi escolher uma boa equipe. Eu optei por pessoas que tinham, para mim, a maior qualificação, que era esse amor pela cidade, uma entrega realmente preparados para estarem lá. Então a gente teve um quadro muito legal que deu para trabalhar bem nesse primeiro ano de trabalho. E a gente abriu um gabinete digital. Então isso foi o fator principal do nosso gabinete estar tão relevante, porque as pessoas não têm tempo e não têm vontade de ir até uma Câmara de Vereadores para resolver os seus problemas, que naturalmente a gente é obrigado a dar respaldo, né? A prefeitura deveria ter mecanismos mais fáceis e mais acessíveis para aquele problema na tua rua, na tua escola, no teu bairro, e nós criamos isso pelo Legislativo. Então nós somos pioneiros ali na Câmara. No primeiro ano de mandato foram 1.000 atendimentos feitos dentro do gabinete digital, a grande maioria demandas solucionadas, mesmo sendo um vereador de oposição, por eu já ter trabalhado na prefeitura e saber qual é o caminho da resolução das demandas que são importantes para a nossa cidade. Além desse número, nós utilizamos muito bem do processo legislativo. Como vereador, ele tem 3 funções praticamente, é legal deixar isso claro. A primeira é a legislação, né? Poder legislativo que cria as nossas leis. O poder de fiscalização da máquina pública. E o terceiro ponto, que é a representação da população. Ou seja, todos esses papéis são extremamente importantes. E eu consegui aproveitar, inclusive pela minha capacitação, dessas ferramentas para gerar as mudanças necessárias na cidade. Por exemplo, a indicação, que é a cobrança formal da prefeitura, nós fizemos mais de 1.000 indicações só nesses primeiros meses de mandato. Coisas que, se vai comparar com alguns outros gabinetes, a gente acaba despontando muito. Isso é importante porque é uma forma correta de cobrar. Não é só com a rede social, não é só com polêmicas, né? Eu acho que a gente está muito mal servido no Legislativo, não só em Balneário, mas em vários lugares, de tu ficar refém de like, de curtida. A gente realmente quer ver as coisas sendo feitas e, naturalmente, a gente vai lá, protocola, faz um ofício, recebe a demanda da população, leva até a prefeitura para resolver e, se não resolver, a gente ocupa a tribuna. Eu tenho uma tranquilidade de utilizar a tribuna, praticamente toda semana eu a utilizo, porque aquele é um lugar onde a voz da população tem que ser ouvida. Né? E aquilo vai ganhando corpo e as demandas naturalmente vão sendo resolvidas. Aquela história antiga, né, de colocar pressão, de realmente cobrar para que aconteça. Então, mesmo sendo de oposição, uma marca do mandato é que a gente cobra muito, porque por eu vivo na rua, eu tô toda hora, eu não gosto de ficar dentro do gabinete, e a gente acabou tendo uma marca aí de um gabinete resolutivo, que é respeitoso nas suas cobranças, que sabe o que está cobrando, que não é nenhuma ideia fora do contexto. E por conhecer a cidade, a gente acaba tendo muito mais tranquilidade de fazer isso. Então esse é um ponto, né, esse acesso da população com o vereador, que eu sempre falo, cara, eu não vejo o político como uma estrela, né, alguém que tem que ficar lá cheio de gente em volta. Cara, você tem que andar na rua, né, ver os problemas reais, viver a cidade e a partir daquilo buscar resolver aquilo que precisa resolver. E Balneário, mesmo tendo esse charme todo, tem muitos problemas que precisam ser resolvidos e esse foi o meu foco do mandato, colocar realmente na rua quem é o Guilherme, quem é a equipe do Guilherme, qual que é a linha de trabalho dele e realmente é de executar as coisas. Eu até mesclo um pouco a função do vereador com a do executivo, porque quando não me atendem eu vou lá e faço. Acho que é um perfil que precisa ter mais nas nossas câmaras. Então, o balanço geral é esse. A gente conseguiu atender muito, fizemos boas fiscalizações, a gente imprimiu uma marca de respeito acima de qualquer questão política e principalmente a população, né? Respeito a partidos é uma coisa, agora respeito ao pagador de impostos é algo que eu não abro mão, independente do que for acontecer, de partido, de questão nacional, estadual. Cara, Balneário Camboriú para mim é meu foco e é o que a gente tem feito. E tá muito legal, assim. Eu tô realizando um sonho, né, de vida, é um propósito realmente, porque
o retorno ele não é visível, né? A não ser nos momentos que a gente vê a população olhando para mim, às vezes num posto de saúde, falando, cara, obrigado, porque a tua cobrança trouxe algo positivo para minha família e naturalmente tu consegue ganhar pessoas para o teu projeto, né? Que não é pessoal, é um projeto de cidade. Eu acredito numa Balneário Camboriú cada vez mais perto do futuro, com os jovens, né, tomando decisões, com a nossa energia, com a vontade de inovar, fazer com excelência. Então, acho que esse tem sido o principal marco aí do mandato. E, Guilherme, eu acompanho o teu mandato de uma forma, assim, remota, mas acompanho, assim, de certa forma, e desde o início ali, quando o senhor foi candidato, uma coisa que me chamou muita atenção, acho que foi no início do teu mandato, uma coisa que eu achei bem bacana e bem diferente que tu fez, que foi quando o município vizinho, Camboriú, estava passando por uma enchente, você foi até lá, você gravou vídeos lá e pediu ajuda para a cidade vizinha. Isso é algo, né, que não é comum, porque todo vereador ele puxa para a sua cidade, né? Mas ele tem uma relação muito forte, né, entre Balneário Camboriú e Camboriú, né? Muitos trabalhadores, um trabalha em uma cidade e mora na outra, né? Como é que é essa relação entre as duas cidades ali? Olha, esse fato aí das chuvas... E é legal falar sobre isso porque ser voluntarista, né? Que é você entender que enquanto cidadão você pode fazer muita coisa, foi o que me levou até a política. Então, desde os 15 anos eu sou voluntário e eu faço isso porque eu amo. Né? A gente vê as coisas que estão acontecendo, tu olha pra lá e não vê ninguém fazendo, fala, cara, eu vou lá e vou fazer. Então, esse dia foi até interessante porque a gente estava ali apoiando a cidade, né? Eu já tenho esse trabalho há muito tempo. E uma senhora ali do bairro dos Municípios falou, cara, meu filho tá ilhado, a gente não recebeu apoio, eu não consigo falar com ele, eu tô desesperada, é uma eleitora minha. Municípios é Balneário, só pra contextualizar, isso, bairro dos né? Municípios, isso. E aí ela me ligou e falou, Gui, a gente tá desesperado, tá? Meu filho tá lá. Falei, beleza, eu vou atrás. Daí eu comecei a ligar pro vereador, ligar pra um monte de gente da prefeitura ali de Camboriú. E, cara, eu não tive tanto retorno quanto eu esperava. Saí, tava indo pra casa, eu falei assim, não acho justo a gente ir pra casa agora, sabe? A gente já tinha feito um trabalho na cidade, como você falou, meu foco é Balneário. A gente pegou o carro e foi pra lá. E aí nós conseguimos encontrar essa família e tal, mas justamente isso que você falou, Balneário Camboriú e Camboriú, elas têm uma relação umbilical. Nós somos filhos, né, de Camboriú. Balneário é uma cidade muito jovem e uma coisa depende da outra. Todos os temas que nós vamos falar na cidade, se eles não estiverem sendo bem feitos em Camboriú, desde a questão do rio, pessoas em situação de rua, mobilidade urbana, a própria questão ali dos patinetes, que é um tema que eu tenho falado há bastante tempo, tu não consegues dividir o território de, tipo assim, até aqui tem lei, aqui não tem mais. Então, essa integração dos municípios, e hoje tem uma oportunidade boa, né? A prefeita e o prefeito da cidade são pai e filho, né? Então, tem uma oportunidade bacana, mas realmente Balneário e Camboriú tem uma relação... Inclusive, tem muita gente que mora em Camboriú, que trabalha na nossa cidade, vice-versa. Então, é uma relação muito próxima e a gente acaba tendo muita troca, né, de demandas, de projetos, porque as cidades são parentes, literalmente, né? E existe um desafio muito grande em Balneário Camboriú e também em Camboriú, né? Que é a questão desse crescimento desordenado, né? As vias ali, o trânsito, ele fica muito caótico, sobretudo ali em período ali da temporada, né? O que o senhor enxerga para esse futuro, principalmente do trânsito? Eu sei agora que está em vias aí de sair o projeto do binário da José Rebelo da Cunha ali com a Avenida Santa Catarina, né, que vai facilitar esse acesso entre as duas cidades, principalmente, mas até falando especificamente de Balneário Camboriú, que o trânsito já é bastante caótico, né? O que dá para o futuro, assim, o que Balneário Camboriú precisaria para resolver esses problemas dessa superlotação no município que é muito pequeno territorialmente? Pois é, nós temos 50 quilômetros quadrados, é um município que é plano e eu acredito muito ser uma questão cultural, tá? Primeiro, o transporte público eu vejo como uma grande alternativa da mobilidade da cidade. Além disso, a micromobilidade, esses modais novos que tem aí, só que tudo aquilo que é novo precisa ser muito bem explicado, muito bem organizado para que as pessoas realmente deixem de usar o seu carro e possam ter uma outra opção, que já ajudaria aí muito no trânsito. Porque a questão estrutural da cidade, como você falou, é muito pequena, tem poucas alternativas para criar novas vias, mudar cursos de vias. Então, nós precisamos dar para a população uma oportunidade de ter outro modal de uma forma inteligente e que seja eficiente. Por exemplo, você viaja para qualquer lugar no mundo, vamos botar São Paulo, que seja São Paulo. Eu fui visitar o Smart Sampa, que é um projeto de segurança pública. Sim. A gente saiu lá do Smart Sampa para ir até o nosso Airbnb de Uber. Dava R$150. E dava 1h30, eu acho, de... Cara, vamos economizar e vamos ter a experiência de ir com o metrô. Lógico que é uma realidade super diferente de Balneário. Mas você percebe que quando a cidade ela dá outras opções para o morador, inclusive mais baratas, mais sustentáveis,
desde que ele chegue no horário previsto e tenha um mínimo de previsibilidade, a população vai escolher outra forma. O patinete, uma linha inteligente de elétrico, por exemplo, que deveria já ter em Balneário. Então, assim, a gente traz Balneário, a galera de fora olha assim e fala, nossa, é uma cidade extremamente, né, jovem, inovadora, mas tem muita coisa que precisa ser feita ainda que não fez o básico. Por exemplo, é o transporte público. É uma das minhas principais brigas dentro do Legislativo, que é justamente garantir que o trabalhador tenha a condição ideal dentro do transporte público. Eu tenho, inclusive, brigado muito para a questão do turista. Eu sou favorável que o turista pague e que o morador receba o transporte gratuito. Por quê? Sim. Porque o morador, que é o pagador de impostos do transporte público, muitas vezes ele está optando por outros modais que são mais caros, que não são, né, condizentes com a sua renda. Balneário é caro de morar, é caro de empreender, é caro para tudo. Inclusive, não só na questão do transporte público, em grandes cidades, os valores eles são diferenciados para o turista justamente para tentar fazer essa certa justiça, né? Sim. Fazer um valor mais barato para a pessoa que... E é natural, ali, né? porque você tem assim, Balneário Camboriú, mesmo sendo pequena, você vai para a região sul até a área central, que é onde as pessoas trabalham, cara... É longe, Claro. Pra ir de bicicleta, pra ir... E isso é o que me dói, sabe? Você vê pessoas deixando de utilizar algo que é delas, que elas que pagam, por conta de uma desorganização do poder público. Inclusive, a gente tem proposto lá, através de projeto de lei, nós pedimos uma audiência pública, que infelizmente ainda não rolou, mas para colocar regras, porque 50% praticamente do transporte público hoje ele é utilizado a linha violeta, que é a da Atlântica, Brasil e Praia dos Amores, que é predominantemente turística, ou seja, nós estamos pagando algo que não é bom para o turista. Um turista está ali num transporte que ele é público, municipal, não tem uma ativação de um atrativo turístico, não tem alguém para falar sobre as características da cidade, ele está inserido num lugar que não é dele. E, ao mesmo tempo, o morador também não está no lugar dele, porque lá tem galera voltando com cooler, bebida alcoólica, de sunga, biquíni. Cara, não é o que se tem num lugar que é para ser um transporte público do trabalhador, do estudante, do morador. Então, para você ter uma ideia, tudo isso interfere na questão do trânsito, da qualidade de vida da população. Eu tenho relatos, por exemplo, a Praia de Laranjeiras, que é onde tem o Bom Dindinho lá, de pessoas que saíram do trabalho lá a pé até o bairro da Barra. Tem um baita do morro ali na Enterprise. Sim. Por que isso? Por desorganização do poder público. Então, são esses detalhes que a gente briga muito, né? Inclusive, a classe ali do transporte turístico. As vans, Uber, táxi, desde o cara do patinete também estão sendo prejudicadas porque era para o turista utilizar esse tipo de coisa. Então são esses pontos que me pegam muito dentro do meu trabalho como vereador, de realmente assim, não conseguir acreditar que não tem pessoas olhando ou buscando uma solução para algo que é simples de fazer, um decreto, um manual de regras normativas, que daí fala, a gente está fazendo um estudo e daqui a pouco isso vai sair. Só que nesse tempo todo tá a população passando um aperto. E agora a gente vai se aproximar de novo de uma temporada, que é esse tempo entre uma temporada e outra que a cidade tem para se organizar. Então, tem que criar mais alternativas, porque a gente esperar só as grandes obras, por exemplo, o Promobis, que vai ter ali Itajaí, Navegantes e Balneário, eu participei bastante desse debate quando eu trabalhava na prefeitura, ele é um projeto de longo prazo. E nós precisamos de solução a curto e médio prazo. Então, as prefeituras, inclusive Balneário e Camboriú, precisam estar mais próximas para a gente gerar mais inteligência, semáforos inteligentes, revisão de rotas, por que não? Realmente é uma questão de quem vive a cidade consegue compreender, e quem não vive esse tipo de situação muitas vezes está dentro de um gabinete, que é o que eu optei por não fazer como vereador, de viver a cidade. Meu primeiro ano inteiro eu fiz de transporte público por situações pessoais, mas também alinhei junto com o meu trabalho, por isso que eu consigo dominar o tema e falar com a população, porque, cara, é ela que passa, é ela que paga o nosso salário. Então a gente precisa lutar por ela. Então esse é um ponto que eu acredito muito. Bacana. Guilherme, falar um pouquinho de política agora, né? Para quem que vai ter o apoio nas eleições desse ano para deputado estadual e federal? Olha, eu recebi o convite do Republicanos, primeiro para me filiar ao partido. Tive uma grande conversa. Eu acredito muito que nós temos um problema geracional na política. Eu gosto muito do trabalho do Nicolas, deputado federal. Eu tive com ele na caminhada lá do Goiás até Brasília, por entender que realmente as pessoas estão cansadas do mesmo. De que depois de um movimento daquele, muita coisa aconteceu e muitas pessoas questionaram, poxa, qual que é o sentido dessa geração fazer um ato desse tamanho? É justamente para trazer coisas novas, uma esperança nova para a população. Então, desde aquele momento, eu inclusive recebi convite de inúmeros partidos políticos, de inclusive me colocar à disposição para ser deputado estadual, para ser pré-candidato.
Eu tenho algo muito claro que eu gosto de cumprir etapas, então o meu foco é Balneário Camboriú. Sim. Eu quero finalizar meu mandato como vereador, talvez numa próxima, beleza. Mas isso passou pela decisão partidária. E quando me convidaram para o Republicanos, me chamaram para, inclusive, coordenar a parte jovem do partido em Santa Catarina. É algo que a gente está estruturando para um próximo passo. E nesse momento a gente encaminhou para alguns apoios, né? Então, primeiro de tudo, eu decidi que eu não seria candidato. Já deixar isso bem claro. Bastante gente pede assim, mas eu falo, cara, deixa eu fazer o meu trabalho como vereador e quem sabe mais para frente. A parte de deputado federal, quando eu estava no PL, eu tinha um alinhamento muito legal com alguns deputados federais que me receberam, que mandaram emendas. Posso citar aqui a Carol, o Zé, a Júlia, o próprio Guetem do Republicanos, o Seif, que é senador. Todos eles me receberam e encaminharam valores para Balneário Camboriú através do nosso mandato. Então, tenho uma gratidão enorme ao PL, não tive um rompimento com o partido, Sim. Porém, em Balneário Camboriú teve uma situação que a gente estava comentando aqui, de que o PL fazia parte do bloco de oposição, inclusive já fui líder da oposição e líder do partido, e infelizmente eles optaram por um outro caminho, né, de alinhamento com o governo municipal, o que eu respeito, mas não por respeitar que eu tenho que concordar e seguir esse barco. Então, eu acabo me desligando do Republicanos, do PL, perdão, PL. não. Vou deixar, do Republicanos eu continuo deixar ali, claro, cara. né? Eu acabo me desligando do PL, com a anuência do presidente nacional e do presidente estadual do partido. E aí, quando eu chego no Republicanos, tem a pré-candidatura do ex-prefeito Fabrício Oliveira, que inclusive trabalhei com ele na prefeitura, aprendi muito dentro do período que eu estive ali. Estou, né, imerso aí na pré-campanha dele. Acredito que a gente tem uma oportunidade muito grande de colocar uma pessoa preparada dentro do Congresso Nacional. Eu, como vereador, sinto muita falta de olhar para Brasília e falar assim, cara, é por aqui que eu acredito, tem uma pessoa que conhece a minha cidade para poder devolver para ela os recursos que nós mandamos. É muito injusto a forma que Brasília foi constituída, ou seja, a gente que produz no município manda dinheiro para lá e a gente tem que ir lá como vereador, com a pastinha embaixo do braço, pedir, pelo amor de Deus, devolve o que é nosso. Isso é humilhante é o sistema, né? Mas, infelizmente, a gente precisa contar com pessoas que tenham compromisso com a nossa cidade, assim como esses deputados que eu te falei, mas eu escolhi, né, estar junto nessa pré-candidatura do Fabrício. Para deputado estadual, eu tenho algumas conversas com a deputada Ana Campanholo, gosto muito do trabalho dela, acho que a coragem que ela tem de enfrentar temas que eu acredito e, além disso, conhecer a realidade de Santa Catarina e também entregar, né, para os municípios o trabalho de um deputado estadual, porque, cara, não adianta só você falar de temas nacionais. O tal do vereador federal é horroroso, na minha opinião. Porque assim, Concordo plenamente eu contigo. me posiciono sobre temas. Se abrir meu Instagram agora, eu tô ali falando sobre a classificação da criminalidade no Brasil. Porque isso interfere diretamente no nosso município. A gente tem células criminosas que atuam no município, ou seja, aquilo que é definido lá em Brasília impacta a nossa cidade. Com certeza. E eu, como político, eu tenho que ter posição. O parlamento tem a ver com parlamentar. A própria questão, por exemplo, um exemplo da escala 6x1 aí, é uma coisa que afeta os trabalhadores do município, né? De uma forma, só um exemplo, não estou entrando no mérito, né? Eu tenho... A minha linha de trabalho para a gente transformar o Brasil, nós precisamos começar pelas nossas cidades, que é onde o cidadão vive. Ponto. Porém, não dá para você esquecer do debate nacional, estadual e municipal, porque os três têm uma conexão, têm uma sinergia. Por isso que eu falei da deputada Ana Campanholo, porque eu percebo no trabalho dela como deputada estadual que ela se posiciona e lidera uma pauta nacional muito forte e, ao mesmo tempo, ela está rodando o estado com os municípios, que é o dever dela. O vereador e o deputado estadual, o vereador tem que cuidar da cidade, o deputado estadual do seu estado, que os municípios estão ali esperando, e o deputado federal tem que representar os nossos municípios lá em Brasília, cada um fazendo a sua parte, beleza? Agora não dá para ser vereador e ficar ali toda hora, é só Lula, só pauta nacional e o munícipe que paga o meu salário. E o cara que tá ali no ponto de ônibus ferrado porque a prefeitura não tá fazendo uma organização, ou uma escola que tá com problemas, isso tudo tem a ver com a questão nacional e com a estadual também. Por exemplo, teve uma situação ali em Balneário Camboriú que eu tive que ir até o governo do estado para pedir um apoio. Para quê? Para resolver um problema local. Então, esse negócio do vereador federal é algo que eu falo muito, eu questiono mesmo, porque assim, eu quero ser como o Nicolas, né? A galera tem esse ponto. Cara, seja como ele na pauta nacional e seja como ele como deputado federal rodando Minas Gerais e buscando recursos para os municípios. Não é só o que dá like, o que dá curtida. Inclusive, me criticam muito pelos meus vídeos. Mas através deles a gente conseguiu muita coisa para o munícipe, né? Um enfrentamento na parte da segurança pública,
demonstrar algo de forma muito mais objetiva do que ficar falando ali bonito, tá? A população cansou de gente encebada, de gente em cima do muro. É bíblico, inclusive, né? Isso porque não és quente nem frio, és morno, vomitar-te-ei pela boca. Ninguém aguenta mais. Ah, veja bem. Cara, fala o que tu acredita, né? Isso que eu falo para todos os vereadores. Eu acabo conversando com bastante gente. Eu tô me tornando uma referência para muitos que eu nem sabia. Eu acho isso muito legal. Às vezes que eu tô visitando algum lugar, ele fala, pô, Gui, acompanha o teu trabalho. E eu sempre falo para eles, não deixa o teu município de lado para ficar falando de política. Atenda a população, faça a tua parte, porque a gente só vai mudar o Brasil se mudar a cidade. Mudando a cidade, a gente consegue emplacar algo a nível de estado. E aí, chegando lá em Brasília, trazer um pouquinho do DNA catarinense. É um sonho futuro, né? Mas ele não pode ser algo de ego, de, pô, tô com seguidor, vou querer ser candidato. Cara, você tem que estar preparado para a função que você se coloca à disposição. Eu me considero preparado para ser vereador. Eu trabalhei muito tempo antes de ocupar uma cadeira lá na Câmara. Fui candidato antes. Não me elegi por conta de legenda, não era o meu momento, não estava preparado, maduro ainda. Agora que é meu momento, cara, é incrível ver como eu me sinto bem fazendo o que eu faço e que as pessoas estão tendo um resultado, inclusive um feedback legal, né? De, pô, Gui, obrigado aí por essa demanda que você defendeu. E mesmo dos temas nacionais, a gente puxou manifestação. Eu fui para Brasília caminhar com o Nicolas porque eu acredito que o Brasil precisa da nossa geração. Então, esses são os deputados que hoje... estão no radar da minha equipe, dos meus apoiadores, é o Fabrício como pré-candidato a deputado federal e a deputada Ana Campanholo como pré-candidata à reeleição, ela já é deputada. Mas a gente tem amizade com vários outros parlamentares. Eu acho que quando a gente tiver o mesmo propósito alinhado, né? Isso eu acho que a direita peca muito. A gente precisa alinhar um propósito em comum e quanto mais gente boa estiver ocupando esses espaços, menos a esquerda toma esses ambientes, menos pessoas que não têm comprometimento com o cidadão conseguem ter espaço, porque uma coisa é certa, cara, não existe cadeira vazia. Se tu não se posiciona, não se candidata, não apoia, não faz a pré-campanha, não fala nas redes sociais o que tu pensa, a cadeira ela vai ser ocupada, a galera vai fazer um vídeo, vão ocupar a universidade, vão ocupar escolas, vão falar com os teus filhos, entende? Então a gente precisa fazer a nossa parte, eu acredito muito nisso. Guilherme, cara, obrigado aí pela tua entrevista, por ter tirado um tempo aí e vir aqui conversar com a gente. Eu te conhecia pelas tuas redes sociais, mas não te conhecia pessoalmente, cara, é muito legal ver a forma que tu fala de Balneário Camboriú, pelo conhecimento que tu tem sobre o teu município, e isso é fundamental para um vereador. Concordo plenamente contigo nessa questão de vereadores que ficam falando de Lula, Bolsonaro toda hora em pautas que não impactam em nada o município, né? É um desvio de função praticamente, né? Cara, parabéns aí pela tua postura. Tens quantos anos? Eu tenho 29. Tem 29, cara, tu vai ter um futuro gigante aí na política, também, cara. Muito, muito bacana aí, cara. Um prazer te conhecer. Obrigado pela tua presença. Cara, obrigado. Te agradeço aí pelas tuas palavras e que sirva de incentivo para que mais pessoas conversem sobre esses assuntos. E essa questão de focar na cidade para transformar o Brasil é fundamental, cara. A gente percebe que por conta da falta de preparo, a falta de coisas positivas, né? A população está ficando cada dia mais desacreditada da política. Isso é triste porque a gente gostando ou não vão existir os políticos, a gente gostando ou não Brasília vai ficar de pé. Então, começar a mostrar para as pessoas que a política pode ser um instrumento para elas transformarem a vida delas, seja um ponto de ônibus reformado ou qualquer coisa, é um propósito que eu tenho e que bom, né, tá sendo reconhecido por isso e a gente manter a nossa essência. Cara, político não é melhor que ninguém, inclusive é pior do que muita gente, é uma classe muito descreditada e eu espero que a nossa geração devolva um pouquinho para a comunidade aí, um pouquinho de esperança. Sim. Mas, cara, temos um futuro pela frente, eu espero muito, vou continuar estudando, trabalhando, me preparando, né, estando com vocês aqui. E o que precisar, a gente está lá à disposição de Balneário Camboriú. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Fechou, então. Quero agradecer também a nossa audiência aqui do programa Mais Política, né? Esse programa está disponível, esse episódio está disponível de forma completa aqui no nosso YouTube. Depois a gente vai utilizar os cortes também no Instagram, @portal Visão Mais. Até a próxima. Valeu.